Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre Paulinho, né? O ex-meia do Corinthians, né? Que teve passagens também pelo Tottenham, pelo Barcelona, né? No Barcelona acho que é o melhor momento dele na Europa, né? E que estava no futebol chinês, foi alvo de rumores aqui no Brasil, né? Depois que ele estava lutando para rescindir com o contrato na China, que não podia voltar. E assim, acabou que ele conseguiu a rescisão, mas foi pro futebol do Oriente Médio. E um mês depois de assinar com o Al Hilal, ele rescinde seu contrato e basicamente está de volta no mercado. Isso não quer dizer que ele vai vir para cá, até porque se ele preferiu o Oriente Médio antes mesmo do Brasil, ele pode fazer isso de novo. Pode ser que um clube turco ofereça dinheiro, né, a mais e ele vá para lá. E ainda acho que é um jogador que tenha mercado para ir futebol para times europeus, não os principais, obviamente, mas um clube como o Benfica, o Olympique de Marseille, o São Paulo diz que precisa de mais 815 reforços, talvez o Paulinho esteja nessa lista, entende? Então assim, pode ser que ele ainda tenha mercado para lá, mas eu não consigo descartar 100% uma vinda dele para o Brasil. Óbvio que assim, eu não colocaria na primeira prateleira, mas é importante falar sobre isso porque o Paulinho é um jogador de 33 anos e que tem muitas qualidades, né? Eu acho que isso ficou muito notável também no Barcelona. Porque assim, o Barcelona sai da fase do Luiz Henrique, né, daquele cruyffismo e tudo isso, e começa a perder alguns jogadores pela idade. Foi o Xavi, o Iniesta já estava caindo bastante produtividade, precisava de renovação. O Barcelona assim foi muito ruim contratando, não é de hoje, é só olhar o Dembélé, o Coutinho, o Griezmann, apesar de ter tido seus bons momentos, não valeu os 120 milhões investidos. Foi muito caro pelo jogador que o Griezmann foi no Barcelona, mas o fato é que, assim, dos poucos pedidos que os técnicos têm atendidos, né, que eles falam pro técnico assim, eles nunca dão as principais contratações. Esse é o problema do Barcelona. Por exemplo, Neymar e o Suárez foi decisão da diretoria, não foi dos técnicos. E por mais que talvez esses jogadores e próprios técnicos não seriam contras, mas, por exemplo, Valverde fez objeção contra o Griezmann, ele não queria ele. O próprio Coutinho, assim, ele não fez um veto e tudo isso, mas ele não era um cara assim adequado para o esquema. E o Valverde teve dois meias que ele pediu, que estavam a um baixo custo e o Barcelona aceitou. E um deles foi o Paulinho, o outro foi o Arturo Vidal. E ambos funcionaram muito bem. Eu acho que os dois jogaram muito bem na era Valverde, porque havia um planejamento e uma ideia do técnico de como utilizá-lo, e ele sabe as características dele. E o Paulinho funcionou muito bem ofensivamente e em criatividade também. Ele teve boas temporadas na La Liga, em que ele conseguiu dar assistências, marcar gols. Ele funcionou naquele time, né? E é um tipo de jogador, né, que nesse tipo de clube já estava funcionando bem. E ele, assim, na minha opinião, foi aí que ele caiu muito no meu conceito, porque ele tinha futebol para continuar, mesmo com a saída do Valverde, que poderia prejudicá-lo, com o que você tinha entrando, depois agora o Ronald Koeman, né? Ele foi pro futebol chinês por dinheiro. Eu acho que esse é o que afasta ele do Brasil, por mais que o Brasil não seja um país que está pagando tão poucos salários assim, até porque a gente está vendo cada vez mais jogadores recebendo milhões por mês, mas ele abdicou de jogar no Barcelona para jogar no futebol chinês. Não jogou mal lá. Isso é óbvio, essa também tem que ser justo, né? Também que ele chega ao ponto de jogar apenas por dinheiro, ao ponto de não se dedicar a jogar de qualquer jeito. Ele jogou bem, ele tem profissionalismo em parte, mas eu vejo que ele prefere mais situação financeira do que propriamente uma coisa de ambição, né, um projeto esportivo. Isso para mim me entristece um pouco, mas assim, eu acredito que o Benfica pode ir atrás dele porque precisa de mais criatividade de meio campo, né? Eu acredito que o Olympique de Marseille, como eu disse, o São Paulo pode estar lá na lista de milhões de reforços que ele quer. Então, assim, eu ainda acredito até futebol turco, não duvidaria nada disso, né? Estão contratando alguns jogadores aí e eu acho que ele poderia ajudar. Mas no futebol brasileiro eu também não descarto, porque se ele não tiver essas portas abertas, talvez ele seja obrigado a vir para cá. E assim, eu acredito que ele vá escolher não o melhor time, né, para ele, né, que se encaixe melhor nas características, e sim o que oferecer a melhor proposta. Eu acho que chega a esse ponto, né? E o Flamengo, depois de contratar Davi Luiz, Daniel Alves, né, Andrés Pereira, Kennedy, né, não são jogadores de folha salarial barata. O Flamengo, brincando aí, já deve ter aumentado em 4 milhões de reais só com esses jogadores a folha salarial por mês. Isso quer dizer um salário cumulativo de 48 milhões de reais por ano. Basicamente isso, né? E tem bônus, ainda tem todas as outras bonificações. Então, eu não sei se o Flamengo ainda teria dinheiro sobrando para trazer o Paulinho, eu não veria necessidade. Essa é a grande verdade também.
Mas tem outros times que poderiam trazer. Um time que, na minha opinião, tem menos dinheiro que o Flamengo disponível é o Corinthians. Mas o Corinthians tá assim, não liga mais pra situação financeira. Chegou no ponto, tacou foda-se mesmo. Eu falei o palavrão mesmo. O Corinthians tá no modo foda-se. Eles contrataram o William, o Renato Augusto, o Roger Guedes, jogadores caríssimos, tendo uma situação financeira em que a dívida da gestão André Sanches, antes dele entrar e agora quando ele saiu, praticamente dobrou para casa de 1 bilhão, sem contar o estádio. E o que os caras estão fazendo agora? Cansei de limpar a cagada. Porque todos os presidentes fora André Sanches, né? Por isso que no meio de futebol do Corinthians cai elenco pra ficar mais fraco, mas até por bons motivos, é pra tentar consertar a cagada do Andrés. Aí chega um ponto que você fica irritado, assim, que eu vou fazer porque vai ser eleito de novo, eu vou lá tacar o modo dane-se mesmo, né? Vou falar menos palavrão aqui porque tem criança que assiste esse vídeo. Mas o fato é que, assim, o Corinthians tá nesse modo, eu não duvidaria nada eles tentarem o Paulinho, até porque é mais uma peça pro meio campo, ajuda mais, deixa o time melhor, pode tentar um 4-4-2, né? E não precisaria escalar o Jô, entende? Coloca só o William, o Roger Guedes pra lá, entende? Mais que também funciona no 4-3-3, coloca Renato Augusto, Paulinho, Juliano no meio campo. Funcionaria, cara, não é? Eu sinceramente acho interessante. Você pode colocar os dois de meio avançado, né? Renato Augusto, Paulinho, Juliano um pouco mais recuado. Pô, show! Embora eu acho, assim, o Silvinho treinando esses caras um desperdício gigantesco. Mas eu não consigo duvidar disso, até porque é um time que já esteve antes. O Red Bull Bragantino já esteve interessado nele. O problema é dinheiro. O Red Bull Bragantino, apesar de ter o aporte financeiro da Red Bull por trás, não é o time mais rico do Brasil e não é o principal investimento da Red Bull. O principal investimento da Red Bull no futebol é o Leipzig, né? Esse é o principal time deles. Aí tem o Salzburg, o Bragantino não tá ali nas primeiras listas de prioridade, apesar de ser um investimento deles. E a gente tem que entender, a Red Bull, que no esporte, o principal investimento deles é a Fórmula 1. A Fórmula 1, até porque é o mais bem sucedido, né? Eles fizeram uma equipe campeã, ganharam 4 vezes o Mundial de Pilotos e Construtores, com Sebastian Vettel e Mark Webber, né? O Vettel ganhando os Mundiais de Pilotos, o Webber ajudando nos construtores, né? Então, assim, eles têm o maior investimento deles é na Fórmula 1, até porque é o mais caro, mas... Então, assim, tem isso, né? Tem o Grêmio, que estava interessado nele antes, mas eu não consigo imaginar de jeito nenhum o Grêmio pagando um salário tão alto pro Paulinho e ele aceitando ir para um time que está na zona de rebaixamento neste momento. E, em última opção, pode ser que o Flamengo ofereça, tá? Não vou descartar. Também tem o Palmeiras, acho que o Palmeiras pode ser que ofereça, apesar de achar que o meio campo do Palmeiras não é um grande problema, mas ele ajudaria. E o Atlético Mineiro, eu acho que faria sentido, porque é a chance de fazer um time ainda mais ofensivo, colocando uma dupla de meias mais ofensivos com o Nacho, Paulinho, o Zarate um pouco mais recuado, porque o Zarate funciona muito bem defendendo também, ele desarma bem, é um cara com tempo de bola muito bom, ele pode subir pro ataque. Esse tipo de time eu até colocaria o Galhardo para treinar, assim, eu acho que o Cuca, apesar de estar fazendo um trabalho bom até, não acho fantástico, excelente, mas tá bom, o Atlético não à toa lidera o Brasileirão, tá na Copa do Brasil na semifinal, na Libertadores, não dá pra falar que o trabalho é ruim, mas o fato é que assim, eu acho que funcionaria, né? E o Atlético é um time que tem investidor por trás pagando, né? Por mais que seja alguns movimentos questionáveis, né? A gente não sabe aí se isso vai dar certo ou não. É um planejamento bem melhor do que possivelmente o Corinthians, o Cruzeiro e outros clubes estão fazendo. Pelo menos esses investidores são realmente torcedores e realmente estão querendo ver o clube muito grande, né? E assim, eles estão pagando dívidas da FIFA e tornando as dívidas apenas deles, entende? Dívidas sem juros, o que deixa a situação financeira do Atlético cada vez melhor. Imagina um clube que não tem que pagar juros, ele pode economizar o dinheiro para a dívida quanto quiser. Isso é algo impressionante. Então, nesse caso, trazer um cara como o Paulinho poderia ajudar, e é um cara que ajuda. É um reforço sim, que seria muito fora da curva, e ele sobra aqui no futebol brasileiro. Mas são aqui apenas minhas teorias, né? Não sei se isso vai se confirmar. Pode ser que outro time tente fazer investida por ele, Internacional talvez, né? Um time que até não tá tão mal assim na tabela, mas eu acho que os principais são esses, né? Eu acho que eu coloco aí o Palmeiras, o Atlético, talvez o Flamengo, o Corinthians eu acho que ele pode tentar, acho que até faria maior oferta, mesmo tendo menos dinheiro, fazendo mais dívida, eles já estão, como eu disse, no modo dane-se mesmo. Então assim, eu acho que isso pode acontecer no Brasil, eu acho que esses times estariam sim de olho nele, porque é um jogador que agrega em qualquer clube brasileiro e ele sobra aqui. Mas eu ainda acredito que possa haver propostas da Europa por ele, até talvez no Benfica, até porque eu acho que o Jorge Jesus deve gostar do jogador como característica dele, como eu disse no Marcelo, eu não duvidaria nada disso acontecer, tá, gente? Mas é interessante comentar sobre esse assunto porque é um jogador de muito talento disponível no mercado. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.